diante desse papel importante, o que a gente vê é o Espírito Santo de Deus agindo em nosso meio. Irmão, sempre que você for fazer algo, faça por a Deus, faça com dependência para Deus. Você pode dizer assim: ah, pastor, mas eu não sei. Mas não somos nós, irmãos, que somos capacitados por nós mesmos. Diz que nem o convencer vem de nós. Vem de quem? Vem do Espírito Santo de Deus. Quando você vai orar por alguém, para alguém se converter ao Evangelho, ora a Deus antes, fala: Deus, envia lá o teu Espírito lá primeiro. Quando eu fale, o Espírito do Senhor convença aquela pessoa. Vai ver o agir e o mover de Deus. Vamos lá para a palavra, então? Graças a Deus por você estar aqui. Deus tem uma palavra para você. Amém? Então alegre o teu coração. Como é que foi a sua semana? Foi tudo bem? Aleluia! Pastor, foi uma bênção. Pode falar que foi ruim? Pode? Não, né, irmão? Isso é bênção, né? Aleluia! Então pega lá o Salmo 131. Se você encontrar aí, já coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Tá depois do Salmo 130. Está antes do Salmo 132. Aleluia! Estamos felizes por podermos estar na casa do Senhor. Aqui, irmão, nosso problema acaba, não acaba não? Acabou. Passou da porta para cá, acabou o problema. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Acharam aí? Quem não tem Bíblia, tem Bíblia aqui para doar, tá? O pastor quer uma Bíblia, pode pegar ali, tem mais lá no fundo lá. Trazer mais algumas para deixar ali. Se você tiver algum parente, amigo, ó, pastor, quero dar uma Bíblia pro fulano, pro Beltrano, pega ali, dá para a pessoa. Uma benção, você proclamar o Evangelho. Olha só, Salmo 131, 1 ao 3. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Papai, estamos assim, ó Pai, diante da sua presença, diante da sua graça, diante do seu poder, da sua dependência. O Rabachu decanta lá, Gachulianda lá, Bachu decanta as laias. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Faz o teu agir entre nós, faz o teu mover entre nós. Senhor, assim, ó Pai, na sua dependência nós estamos nesta noite, ó Pai. Que não seja eu falando, mas sim o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. Seu Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Conta-se que certa vez um rei mandou pintar um quadro. E que esse quadro ele tinha que representar a paz perfeita. Se eu te pedisse hoje para você pintar um quadro, melhor, procurar lá no Google, né? O pessoal hoje não consegue pintar mais. Pastor, eu não tenho esse dom de pintar. Você não tem o dom de pintar, então procurar lá. O que você colocaria nesse quadro, irmão? Para representar a paz perfeita. Eu falo, Senhor, Márcia, meu amor, eu preciso de um quadro lá para representar a paz perfeita. O que você teria de ideia para esse quadro, né? Aí você pode de repente pensar, falar, pastor, não precisa nem ser um quadro. Tem uma foto que eu tirei lá na praia, que estava no nascer do sol, assim, a paz perfeita. Não seria mais ou menos assim? O que você pensou? Pensou em alguma coisa? Uma imagem para representar uma paz perfeita. Quem tem uma ideia? Vamos ver. Ninguém tem uma ideia? Ai, o céu, minha linda. Fala, Toniquinho, tem uma ideia? Já falou aquela foto lá, né, da praia. E esse passa para você, irmãos, que muitos artistas pintaram um quadro desse jeito aí, da praia, o sol nascendo ou o sol se pondo.
lagos tranquilos, montanhas ensolaradas, campos floridos, né? Imagina um campo, né, florido, e montanhas de repente ensolaradas, mas um quadro chamou a atenção. Esse quadro ele mostrava um penhasco em uma tempestade violenta, trovões, raios rasgando o céu, e no meio daquela cena havia um pequeno ninho preso ali no meio de uma fenda na rocha, naquele penhasco gigante. E dentro do ninho um passarinho dormia tranquilamente. Olha o passarinho lá dentro do ninho, dormindo tranquilo, mesmo com vento, mesmo com chuva ao redor. E aí o rei ele perguntou, falou, mas o pintor, chama esse pintor, o que significa esse quadro? Aí o pintor ele respondeu, majestade, a verdadeira paz ela não está na ausência da tempestade, é a tranquilidade no meio dela. É a tranquilidade no meio dela. E é exatamente isso que Davi ele aprendeu no Salmo 131. Hoje o Espírito Santo ele quer nos ensinar o mesmo que Davi ele aprendeu, que há um lugar no coração de Deus onde a alma cansada ela alcança descanso. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o Salmo 131, irmãos, entenda uma coisa, ele é um dos menores de toda a Bíblia. Você viu quantos versículos ele tem? Três versículos apenas. Mas ele está nos mais profundos espiritualmente. Davi ele escreveu, provavelmente ele já estava na sua idade madura, e quando ele aprendeu que a verdadeira grandeza está em confiar em Deus e não em controlar todas as coisas. E antes de ser um cântico, esse salmo ele é um testemunho de Davi. Ele é a confissão de alguém que aprendeu a silenciar a alma, né? Porque por vezes nós vemos o salmista, né, falando assim, porque não te acalma, né? Quieta-te, ó minha alma. Isso ele falava assim. Parece que a alma quer sair do peito, tem hora, no momento do problema, da dificuldade. É a confissão de alguém que aprendeu a silenciar a alma, o coração, aprendeu a confiar em Deus, quando principalmente não se entende o caminho ao qual se está andando. Até que ele fala assim, Senhor, o meu coração é soberbo, nem os meus olhos altivos, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas maravilhosas demais para mim, que é o verso 1. Então há momentos na vida, irmãos, em que a alma grita, que o coração ele quer respostas, mas há um tipo de maturidade que o Espírito Santo ele gera dentro de nós, ele gera em nós, onde nós aprendemos que o silêncio de Deus, irmãos, não é simples, não é uma ausência de direção. Davi ele não chegou a esse estado também em um dia, ele teve muitos dias para aprender isso, e ele passou por desertos. Davi passou por traições, ele teve esperas em lágrimas também, até aprender que quem descansa em Deus não precisa provar mais nada para ninguém. Não sei se você está tentando provar algo para alguém, mas não, quem espera em Deus não precisa provar nada para ninguém. Verso 1, nós vemos algo interessante. Ele diz assim, Senhor, meu coração não é soberbo, nem os meus olhos altivos. Davi ele começa confessando, irmãos, aquilo que ele não é, antes de falar de descanso. E ele fala de rendição. Ele reconhece que a soberba, que a autossuficiência, elas roubam a paz interior. Eu posso, eu consigo, eu vou, eu sou. A gente até perde muito, né? Aquela frase assim, se Deus quiser, estarei lá. Se Deus quiser, amanhã estaremos lá. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer, vai dar certo. Porque é uma questão de quê? Dependência em Deus. E às vezes a gente deixa a soberba, nós deixamos a autossuficiência
roubar essa paz interior, porque é algo que aí depende de nós, deixa de depender de Deus. Ele fala assim, o meu coração não é soberbo. Essa soberba no coração significa uma postura, irmãos, de autossuficiência, de confiar mais em si mesmo do que confiar em Deus. Você confia mais em você do que em Deus? Ou tudo que você vai fazer se apresenta ao Senhor? Senhor, abençoa, Pai, que dê certo, né? Às vezes a gente pega umas empreitadas assim e fala, Senhor, vou desmontar isso aqui, vou tirar até uma foto, porque vai sobrar peça para fazer até um robozinho a hora que eu montar, mas Senhor, abençoa, Pai, que dê certo, né? E aí então nós vemos o que? Uma dependência, longe de uma autossuficiência. E entenda, irmãos, que você depender de Deus e não depender da sua autossuficiência, isso é uma demonstração de inteligência. E Davi reconhece que a paz interior ela só vem quando o coração da gente ele se rende a Deus. Então, irmãos, um coração soberbo, ele é sempre inquieto, tentando controlar as pessoas, tentando controlar as situações. E a alma, irmãos, que descansa em Deus, ela é humilde. A palavra nos fala de uma humildade. Confia e entrega ao Senhor o que não pode mudar. Tem coisas que você não vai poder mudar. No cotidiano, irmãos, isso se aplica em relacionamentos. Às vezes a gente pensa que muda o outro, né? Mas não muda não. Ele se aplica ao trabalho. Irmãos, seja dependente de Deus. Saiba que não é o seu patrão que provê para você, é Deus que provê ali para o seu patrão para prover para você. É no ministério, dependência em Deus. Estude para pregar, estude para trazer uma palavra boa, estude para jejue, ore, mas fala assim, Senhor, vai na frente, Senhor, me capacita, Senhor, me usa na simplicidade mesmo. E sabe, irmãos, isso daí faz toda a diferença, porque a humildade ela nos liberta da ansiedade. Não sei se você anda ansioso por algo. Uma outra parte do versículo, ela diz assim, nem os meus olhos altivos. Olhos altivos, irmãos, eles representam um orgulho, arrogância, presunção, não apenas interior, mas também atitudes diante dos outros. Você já viu pessoas assim? E Davi ele está dizendo assim, olha, não olho para os outros com arrogância, não me comparo, não me orgulho do que eu tenho ou daquilo que eu conquistei. Então o descanso espiritual, irmãos, exige um coração livre de vaidade, de competição. Quando não nos comparamos, nem buscamos aprovação humana, irmãos, nós encontramos tranquilidade no Senhor. Hoje nós vivemos em um mundo competitivo. Se você for ver bem, diante desse mundo competitivo, o ambiente de trabalho até se quer fazer uma competição para quê? Para que renda mais. Mas, irmãos, em muito isso daí não traz tranquilidade no coração. Não traz tranquilidade. Olha só, esse verso mostra que o descanso da alma, ele começa na humildade. E na humildade, irmãos, não tem essa competição. Não é sobre a ausência de problemas, mas é sobre postura. Um coração humilde, irmãos, olhos mansos, podem descansar, mesmo em meio à tempestade. Davi, ele nos ensina que o segredo do silêncio interior é o quê? É você entregar para Deus. É você crer em Deus, é a entrega. E não a luta constante para provar e para controlar. A alma, irmãos, ela só descansa quando o coração ele deixa o trono e entrega o governo ao Senhor. Você já entregou o governo ao Senhor da sua vida? Porque a paz, irmãos, ela vem quando nós deixamos de lutar pelo controle e nos rendemos à soberania de Deus. E esse é um dos atributos de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Soberano. Ele fala também sobre, no verso 2, a alma desmamada. E diz assim, certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. E a imagem aqui, irmãos, é de uma criança que foi desmamada. Ela
De repente não busca o peito pela necessidade, mas busca pelo relacionamento. E Davi ele está dizendo: aprendi a estar com Deus, não pelo que Ele me dá, mas por quem Ele é. A pergunta é: você está como uma criança desmamada diante do Senhor? Você ainda está com Deus por aquilo que Ele te dá ou por aquilo que Ele é? Você vem ao culto por aquilo que você pode receber ou por aquilo que Deus Ele é? Você busca esse Deus por aquilo que Ele te dá, Ele te concede pelas bênçãos, ou simplesmente você busca Deus por aquilo que Ele é para você? Porque tem gente, irmão, que busca Deus simplesmente por aquilo que Ele nos dá. E tem pessoas que se frustram com isso. Tem pessoas que mudam de igreja por isso. Porque não estão atrás de um Deus por aquilo que Ele é, mas aquilo que Deus pode te oferecer. Estamos passando de um servir a Deus para um Deus me sirva. Tem gente que pensa que Deus ele está aí para nos servir. E Deus nem precisa de nós. É a graça e a misericórdia dele que vem sobre a gente. E assim mesmo ele ainda fala: olha, mas mesmo assim, se você buscar o meu reino em primeiro lugar, tudo que você precisar eu vou acrescentar na sua vida. Mas você vem buscar a Deus por tudo aquilo que Ele pode te acrescentar ou simplesmente por aquilo que Ele é? E às vezes você está com seu coração aflito, porque você tem buscado uma falsa esperança. Você não tem buscado a Deus dentro de um contexto, de um panorama bíblico. E hoje muitos pastores, muitas igrejas se usam disso daí. Um Deus que dá, um Deus que concede apenas, um Deus que acaba com todos os problemas. Deus é assim, irmãos. Deus ele faz, Deus ele age, Deus ele move. Mas, irmãos, por que nós estamos buscando a Deus? Tem um id, tem um propósito de Deus na nossa vida. E mais é nós servirmos do que nós sermos servidos. Entenda isso. Quando você começar a entender isso, irmãos, isso vai começar a te libertar, te transformar, te renovar. As bênçãos que estão retidas vão ser liberadas sobre a sua vida. Porque você tem que começar a entender, irmãos, que nós somos mordomos do Senhor. Não o Senhor é mordomo nosso. Não. Nós estamos aqui para cumprir um papel, um projeto, um propósito de Deus. E Deus criou cada um com algo especial para esse propósito. Até que amanhã nós vamos ter uma reunião aqui na igreja. Quero convidar a todos. A todos. Nós vamos recomeçar as células por livre e espontânea pressão de Deus. Não é o pastor, tá? Não é o pastor. Mas o Senhor tem falado para nós recomeçarmos. Já temos os líderes das células, precisamos de alguns anfitriões. E amanhã aqui nós vamos fazer um culto aqui. Vai ser benção. Deus vai se revelar em nosso meio. Porque Deus ele está agindo em nosso meio em todas as coisas. Então eu quero convidar você amanhã. Que horas? 20 horas, tá bom? Dá tempo de você chegar do trabalho, né? Às vezes eu saio da loja às 7 horas, saio às 6h30, aí dá tempo de eu passar em casa e vir para cá. Então umas 8 horas, todos convidados aqui na igreja. Vamos fazer aqui uma célula, vamos fazer aqui Deus vai fazer um mover aqui no nosso meio. Convido os anfitriões, convido os irmãos, convido os líderes de célula, né? O Márcio ele não pôde vir hoje, mas já eu vou avisar ele também. Então já vai se preparando, já vai se organizando para nós podermos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Evangelizar. Sabia que você evangeliza? Quem aqui que é missionário? Levanta a mão aí, vamos ver. Quem é missionário aqui? Né? Missionário. Você sabe que tem 3 tipos de missionário? Tem um missionário que ele ora, que ele intercede pelas pessoas, pelos missionários que estão no campo. Tem os missionários que estão no campo e tem os que bancam os missionários. Você não sabia disso não? E hoje, se você é dizimista e ofertante aqui na igreja, você é missionário também.
E nós contribuímos em missões, nós contribuímos para as igrejas. Lá a AMBA, lá na África mesmo, o pastor Elias Roberto, está com 19 igrejas. Moçambique, não lembro todos os nomes das igrejas lá. Eu vou passar para os irmãos depois. Até mandei um videozinho lá no WhatsApp da igreja, os irmãos podem ver depois lá. O pastor Elias Roberto, agora estão para ir novamente para lá e vamos fazer o rebuliço lá agora. E aí nós estamos já com essa empreitada aí das missões. Então, irmãos, esteja orando por essa missão. Eu vou estar passando lá uma escala de oração para os irmãos estarem orando, não só pela igreja, não só pelos irmãos, mas também pelas missões, pelo evangelismo, para nós levarmos esse amor, essa verdade para aqueles que precisam, aqueles que estão longe, aqueles que não conhecem ainda esse Deus maravilhoso que nos sustenta, que traz esse poder maravilhoso sobre nós, que é uma fortaleza sobre a nossa vida, que traz graça sobre nós, porque muitos não estão debaixo do jugo do maligno. Tem muita gente sofrendo com isso, tem muita gente enganada pelo maligno por isso. E, irmãos, quando nós abrimos o nosso coração, e quando nós estamos com Deus, não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas aquilo que Ele é, as coisas começam a mudar. É uma maturidade espiritual, irmãos, e quando nós buscamos a presença, não os presentes dele, as coisas mudam. O mundo espiritual, ele é movido quando isso acontece. A alma desmamada, irmãos, é aquela que aprendeu a confiar mesmo quando não recebe o que deseja. Você já pediu algo para Deus e Deus não te deu? Você já pediu algo para Deus e Deus ficou em silêncio? Às vezes você pergunta algo para Deus, Deus fica quieto. Eu acho pior do que responder um não é ficar quieto, né? Mas Deus tem o agir dele, o mover dele, e Ele faz do jeito dele, e Ele sabe porque Ele cuida de nós, porque Ele nos ama, e quem ama cuida, e cuida do melhor jeito, e às vezes o melhor jeito que Deus tem para nós não é aquilo que nós pedimos. Então, irmãos, isso nos mostra o quê? Uma criança desmamada, mas que tem uma confiança naquele que é o supridor. Nós temos uma criança desmamada, como Davi mesmo ele fala, eu sou como uma criança desmamada. Olha, eu confio no meu... Queria estar lá ainda, né? Mamando, né? Mas por uma questão de proximidade. Mas eu confio nesse que é o meu provedor em todas as situações. Aquele que sabe de todas as coisas, onisciência, onipresença, onipotência. Então, irmãos, abre o teu coração nesta noite e esteja com Deus, não por aquilo que Ele te dá, mas por aquilo que Ele é. Seja fiel em Deus, no pouco, no muito Ele vai te colocar. E é essa questão de você crer, de você consagrar a Ele os seus dias, de você consagrar a Ele a sua vida, e você ter essa dependência maravilhosa, poderosa do Senhor. E sabe o que isso acaba fazendo? Isso acaba fazendo uma esperança coletiva, porque Ele diz assim, ó, espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. O que Ele quer dizer com esse versículo aqui? Que depois de tratar de si mesmo, Davi ele olha para o povo. Quem descansa em Deus, irmãos, inspira os outros em descansar em Deus. Aí você acaba se tornando um exemplo para as pessoas que estão próximas de você. As pessoas elas olham para você e veem Deus em você. As pessoas elas olham para a sua vida e veem Deus e descansam em Deus. E é isso, irmãos, nós temos que pedir para Deus, Deus, faz de mim um exemplo nesta terra. Eu já falei para os irmãos, as pessoas desse mundo, irmãos, eles não leem Bíblia. Eles leem o quê? Ele lê o crente. Ele lê a sua vida. Aí quando você descansa no Senhor, as pessoas olham e falam, é assim então que funciona. É assim que esse Deus opera. E ali então você pode passar esse descanso adiante. Você pode passar esse amor incondicional adiante. O testemunho, irmãos, de uma alma pacificada, ele se torna uma mensagem viva para a comunidade de fé. As pessoas estão de olho. E as pessoas veem o agir de Deus. Ele diz assim, espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. Então depois de Davi falar sobre a própria humildade, o descanso da sua alma, ele entende que ele precisa ensinar isso para as pessoas. Como que ele vai dar o testemunho dele?
Ele mostra a experiência pessoal com Deus, que ela não é somente em benefício próprio, mas é para fortalecer os outros. Aí que vem o seu testemunho. Você tem um testemunho poderoso? Ô, irmão, às vezes a gente vai participar dos encontros por aí, o pastor prega no encontro, eu dou um testemunho meu e da Márcia, da nossa casa, do nosso casamento. Por quê? É aquilo que eu vivi. É a dependência de Deus nos trouxe uma experiência com Deus, diante de uma simplicidade, mas diante de uma dependência e humildade em Deus. E todas as coisas se moveram, e isso chegou a um ponto de virar o quê? Um testemunho da graça e do poder de Deus. E uma das coisas que eu peço é assim: Deus, me usa como testemunho nesta terra, tanto na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, em todas as áreas, na vida conjugal. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele nos usa, e as pessoas estão olhando. Às vezes você não percebe, mas você está evangelizando pelas suas atitudes. Você está evangelizando pela sua persistência em Deus, por esperar em Deus, por buscar a Deus. Você se torna um incentivo espiritual, propósito de Deus. Por isso que tem prova que você vai passar, que é você que vai ter que passar. Não é o pastor que vai passar por você. Tem prova que você tem que passar, irmão, que é você que vai viver. E você vai vencer. E Deus, Ele vai te sustentar. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, creio, irmão, essa prova que você está passando não é para a morte, não. É para a honra e glória do Senhor. Deus tem algo nisso aí. Deus tem algo para a sua vida nisso aí. Ele fala assim: espere Israel no Senhor. O verbo espere é cavar no hebraico. Significa confiar. Ele fala: espere Israel, ou seja, confie no Senhor, espera com paciência, fixa o coração em Deus. E há uma espera passiva, mas ativa também, baseada em fé, em confiança, em continuar buscando o caráter de Deus. E Davi, ele convida o povo, irmãos, a confiar, mostrando que a esperança, ela é um fruto de um testemunho espiritual. E aí que a gente fala assim: pastor, eu estou sendo provado. Mas por quê, irmão? Porque Deus me colocou no banco esperando. Ainda não aconteceu, mas creia, irmão, vai acontecer. Você vê que um dos princípios de quando você vai dizimar, ofertar aquilo, você agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo quê, pastor? Ou por aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele ainda vai fazer. Você tem isso no seu coração? Ainda Ele vai fazer. É um testemunho pessoal. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Salmo 42:5, 42:11 diz assim: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esse salmo é poderoso. É meio que assim, a pessoa, ela saber que ela tem que confiar, mas a alma está lá assim, sabe quando você acorda de madrugada? E aí você não quer pensar naquilo, mas está lá. É igual quando você litura o dente. Você liturou o dente? Fica diferente assim? O dente? Aí você fica com a língua lá. Aí o dentista fala: não pode pôr a língua lá. Aí, a hora que você vê, a língua já está lá. Né? É algo diferente. Você não quer, mas a hora que você vê, já está lá. É igual pensamentos de algum problema na madrugada. Você não quer pensar naquilo, você quer se distrair. E daqui a pouco você estava pensando, né? Como que eu vou resolver, como que eu vou fazer, como que eu vou... E aqui o salmista fala: por que te abates, ó minha alma? Sai dessa, tira o foco disso. Deus espera, entrega no Senhor. Bom, os nossos exemplos de confiança em Deus, eles se inspiram nos outros. Quando nós lidamos com dificuldades de forma serena, quando lidamos de forma pacífica, nós estamos ensinando pela prática. Nós devemos esperar no Senhor. Então confia.
A igreja, irmãos, que cresce espiritualmente, ela é formada principalmente de membros que não dependem da emoção. E nem sempre vai ter emoção, mas depende de uma confiança contínua em Deus. Porque nem sempre você vai sentir, mas Deus vai estar operando. Nem sempre vai ter o sentimento envolvido, mas você tem que ter a fé. E isso gera um efeito coletivo de esperança, de estabilidade, que se espalha e vai fortalecendo a todos, a cada um. Então, irmãos, o descanso individual, ele gera a confiança coletiva. Uma igreja madura, ela é formada de crentes que vivem não à base de emoções, mas de confiança. De confiança. Fala para o seu irmão que está do teu lado, para ele não dormir. Fala, confia em Deus. Confia nele. É nele que você tem que confiar. Irmãos, há coisas que pertencem só a Deus. Não tente entender tudo. Confia. Tem coisas que pertencem somente a Ele. E crescer em Deus, irmãos, é aprender a buscar Ele pelo relacionamento, não pela necessidade. Tá bom, busque a Deus. Tá ruim, busque a Deus. Está tudo normal, busque mais ainda a Deus. Então, quando a igreja vê um crente em paz em meio à tempestade, ela aprende o caminho da confiança. Então, o Salmo 131 é um convite, irmão, a uma maturidade espiritual. Ele não é um cântico para guerreiros em batalha, mas para corações que aprendem a aquietar-se. Aquietar-se. Davi, ele não está no campo de guerra, ele está no colo do Pai, na dependência do Pai. E Deus, ele está chamando hoje você, da igreja Shekinah, nesta noite, o descanso do seu coração. Não é desistência, irmão, é entrega. Não é fraqueza, é sabedoria em Deus. Talvez alguém aqui tenha vivido dias de ansiedade, tentando entender o que Deus ainda não revelou. Mas o Espírito Santo, nessa noite, quer falar ao seu coração. Aquieta-te, que eu ainda estou no controle. Aquieta-te, porque eu sou teu Deus. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Vamos vir aqui à frente. Deixa eu concluir.